Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui para o estudo da Palavra de Deus e dos testemunhos. Estamos nesse semestre estudando sobre biografias bíblicas, em especial histórias do Antigo Testamento. E tivemos nessas primeiras semanas o estudo sobre o livro de Jó, as lições que são tiradas através de sua leitura, várias aplicações, várias comparações, e agora estamos chegando ao final dessa história. A lição então de número 9, cujo título é O Restabelecimento de Jó. E o verso áureo está em Ezequiel 14:20 e nos diz o seguinte: Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Nós vemos por esse texto que nos deixa muito claro que a salvação é individual, que mesmo esses destacados seguidores de Deus, essas pessoas que em sua vida foram muito firmes, mesmo se eles quisessem, não poderiam nem levar um filho ou uma filha sequer à salvação. Só eles próprios, conseguiriam se salvar. Isso me lembra a experiência relatada na parábola das 10 virgens. Onde na realidade as virgens loucas pedem do óleo para as virgens prudentes e elas falam que não tinha condição disso, e Ellen White, comentando o sentido espiritual, o conselho das virgens prudentes é ir diante e comprai dos que vendem. Mas em relação a essa postura de não transferir o óleo, Ellen White compara com a questão da transferência do caráter de uma pessoa para outra. Não tem como fazer isso. O caráter é algo que foi desenvolvido através do processo de santificação. Então isso não é obra de um momento, inclusive. A salvação nós podemos recebê-la, estar garantida a salvação no momento em que aceitamos a Cristo. Mas isso começa então agora a caminhada cristã, de modo a aí sim desenvolver um caráter que poderá então estar adequado ao céu para viver com os seres sem pecado. Sim, muito importante então essa lembrança da parábola, que realmente as virgens prudentes elas não tinham como emprestar o azeite, que era o caráter ali na experiência delas na fé, nem que elas quisessem. Então é dia a dia esse trabalho. Então esse óleo, que é símbolo, o azeite, um símbolo do Espírito Santo, não é meramente algo avulso, externo, mas o Espírito Santo atuando na pessoa é formado então um caráter santo. Vamos então à primeira pergunta: como o Senhor apareceu e respondeu a Jó? A reação do patriarca foi semelhante a outros que falaram com Deus? Antes desse encontro, como Jó pensava que seria? Aqui nós temos vários textos relatados no livro de Jó, em várias partes, e nos mostra então como que foi esse final encontro que tanto Jó esperou, para indagar ali Deus por que tudo isso aconteceu com ele, E nós vamos ver então o que aconteceu. Lá em Jó 23, 1-7, nos diz o seguinte: Respondeu, porém, Jó dizendo: Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Ele antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele,
e eu me livraria para sempre do meu juiz. Então essas foram as palavras de Jó antes de acontecer esse encontro, né? Ele queria muito então se encontrar com o Senhor. Ele disse que a boca dele se encheria de argumentos para com Deus, né? E que ele entenderia tudo que ele falasse, inclusive. Então a parte da pergunta, né? Antes desse encontro, como Jó pensava que seria? Aqui nesse texto bíblico é respondido, né? E nós vemos que ele tanto achava que ia, tal como um tribunal aqui na terra, apresentaria os seus argumentos com muita eloquência, mostraria a injustiça do caso dele. E ainda ele diz uma coisa complicada aí, né? Que ele diz que entenderia inclusive o que Deus falasse. Então, de certo modo, Jó, ele, digamos assim, não está vendo a glória de Deus nesse momento ao falar isso, não entendendo a visão geral, a providência divina, quão abrangente é. Então a gente vai ver o contraste depois, agora quando nós lemos os textos a seguir. Capítulo 38 de Jó, versos 1 a 11, diz assim: E depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva junta alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem cerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Então, do meio de um redemoinho, Deus se apresenta para Jó, e aqui nós temos uma sucessão de perguntas que é feita sobre o conhecimento que ele poderia alcançar sobre as obras de Deus. Não é nem sobre Deus, olha só, mas as obras que Deus efetuou. Até que ponto é acessível a nós a compreensão disso tudo? E aqui tem bonitas referências poéticas, né? Como que lá na criação já havia seres, né, anteriores à vida aqui nesta terra. Então aqui nós podemos dizer dos anjos e mesmo os filhos de Deus de outros mundos não caídos. Todos eles alegremente cantavam e se rejubilavam, né, diante daquela obra magnífica de criação por parte de Deus. E vamos continuar a leitura, agora os versos 22 e 23. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao ponto da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então aqui uma referência que podemos entender até a 7ª e última praga já prevista, né, em Apocalipse 16, onde fala de grande saraivada. E aí pergunta, você teve acesso para ver esse depósito, essa reserva, né, e tudo mais. Então, claro, numa certa linguagem poética, Deus coloca aqui Jó no seu devido lugar, na sua devida insignificância, digamos assim, né? Temos agora também ainda os versos 31 e 33. Nos diz o seguinte:
Ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo, ou soltar os cordéis de Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Então nós vemos que esse encontro de Jó foi muito diferente do que ele imaginava. Então ele não conseguiu falar nada, né? Foram só perguntas, mostrando a Jó a insignificância dele, né? Onde estava Jó quando Deus fez tudo isso? Nem existia ainda, né? Então a insignificância do ser humano, e Deus mostrou para Jó que ele não tinha o direito ali de estar querendo alguma coisa, né? Todo aquele questionamento, né? E a gente vai ver na nota explicando bem isso. Nós encontramos, na realidade, aqui uma situação do encontro com Deus um tanto anticlimático. Diante de toda a construção, porque é um livro longo, claro, com bastante poesias e discursos longos e tudo mais, mas a todo momento fica aquela expectativa. Imaginemos que estamos lendo pela primeira vez, né, este livro, e a gente vai lendo, e a gente fica pensando, como que será que vai ser quando Deus aparecer? E aparentemente Deus não chega para dar razão a Jó. Então é um tanto surpreendente, mas vamos continuar aqui. No capítulo 40, então, os versos 1 a 7, lembrando que no 38, no 39, nesses capítulos inteiros é o discurso de Deus para Jó. No verso 40 ainda continua, respondeu mais o Senhor a Jó dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Então aqui no capítulo 40, né, aí nós encontramos um momento que Jó fala, ele não se justifica, ele não apresenta nada, ele só se humilha diante da glória de Deus. Porém aí o caso é que Deus então vai continuar com os questionamentos. A gente vê que aí o Senhor torna a falar a Jó e fala: cinge agora os teus lombos como homem, se prepare, eu te perguntarei e tu me explicarás. E aí vamos ver agora um último texto também no capítulo 42, os versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, o que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me repreendo no pó e na cinza. Como foi diferente do que Jó imaginava. Então ele não teve palavras, ele não teve respostas diante da grandeza de Deus. Ele só viu a sua pequenez diante da grandeza de Deus e se reduziu então a cinzas, né? Que não é nada, não se achou nada diante de Deus. Mas vamos enfatizar uma coisa aqui. Esse não é um encontro de Deus com um homem então ímpio. É um encontro de Deus com um homem santo. Olha só que
Que coisa profunda da gente pensar da humilhação que ele se colocou. Nesse momento fugiu, não tem as dificuldades dessa vida, a aflição das perdas familiares, das perdas materiais, da doença própria, tudo isso sumiu de vista nesse momento, porque ele falou, tudo mudou para mim agora que eu encontrei você pessoalmente. Então ele está disposto a se humilhar ao pó e aprender de Deus o que é certo. Sim. Aqui temos um texto do Profetas e Reis 164. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e revelou a seu servo a força do seu poder. Quando Jó teve um vislumbre de seu Criador, abominou-se a si mesmo e se arrependeu no pó e na cinza. Então o Senhor pôde abençoá-lo abundantemente e fazer os seus últimos dias os melhores de sua vida. Seguindo também no terceiro testemunho para a igreja, 509, nos diz o seguinte: Deus assume o caso de Jó pessoalmente. Sua paciência tem sido severamente provada, mas quando Deus fala, todos os seus sentimentos banais são mudados. A justificação própria que ele julgou ser necessária para resistir à condenação de seus amigos não é necessária para com Deus. Ele nunca julga mal, ele nunca erra. E no grande conflito 471 diz o seguinte: quando Jó ouviu o redemoinho, a voz do Senhor exclamou: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que exclamou: ai de mim que vou perecendo. Arrebatado no terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. Foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória, que caiu como morto aos pés de um anjo. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Uma nota muito profunda, com muitos comentários a serem feitos, mas primeiramente, então, respondendo aqui a última pergunta, antes desse encontro, como Jó pensava que seria? Então ele pensava que seria diferente, né? Ele pensava que ele ia ter argumentos, que ele ia poder arguir com Deus, explicar a situação, né? Mas foi muito diferente. E a reação do patriarca foi semelhante a outros que falaram com Deus? Então aqui nos relatou vários outros e sempre eles tiveram o mesmo jeito de agir perante Deus. Então nos fala aqui de Isaías, né? Que disse: ai de mim que vou perecendo. Também Paulo, que disse ser o mínimo dos santos. E João fala que caiu como morto aos pés de um anjo. Então todos esses homens de Deus, quando tiveram algum contato, algum encontro com Deus, foi o mesmo que aconteceu com Jó. Então se humilharam e viram a sua insignificância perante Deus. Em alguns casos, me vem à mente agora, né, esse comentário, houve até o fato de alguns temerem morrer, né, por ver a Deus. Mesmo, de certo modo, velada a glória na figura de um anjo, o chamado anjo do Senhor, ou anjo do concerto, que aparece no Antigo Testamento em várias ocasiões. São teofanias, né? Manifestações divinas para os pais de Sansão,
para Gideão, para Jacó, em uma série de situações, e o próprio anjo que guiava Israel no deserto e falava boca a boca com Moisés era o próprio Cristo manifestado. E mesmo que não era toda a glória divina, muitas vezes quando se revelava, irradiava a divindade através daquela figura misteriosa angelical, nós vemos então muitas vezes os patriarcas e outros homens de Deus do passado com receio de até mesmo morrerem por ter tido esse encontro com Deus. E esses homens aqui, né, que a Nayara comentou, eles tiveram visões, né, e o impacto foi grande também, mesmo em visão, né? Então, teríamos várias coisas aqui para comentar, né? Mas resumindo a questão, eu queria destacar aqui no texto do Testemunhos para a Igreja que algumas pessoas criam uma noção equivocada, achando que Jó, de repente, não era alguém que depositava sua confiança na graça de Deus, né? Numa salvação imerecida, mas sim através de um substituto divino, e que ele se justificava por conta própria. Esse não é o caso. A gente tem que ver o contexto da situação. Os amigos dele estavam acusando que ele tinha um pecado oculto, que estava ocasionando todas aquelas desgraças. E ele achou que tinha que se defender diante disso tudo. Não, de modo algum eu não fiz isso. Ao contrário, eu ajudei o pobre, a viúva, o órfão e tal. Ele vai citando toda aquela situação em justificativa diante dos seus amigos. Isso não quer dizer que diante de Deus ele estava arrogando com direito à salvação por causa desses feitos. Mas ele estava testificando que sua vida estava de acordo com a vontade de Deus. Então, é importante nós destacarmos e analisarmos corretamente, mas Deus, ele nunca julga mal, aqui fala, ele nunca erra. Nós não precisamos ficar ansiosos e ficar pensando que Deus falhou conosco, esqueceu de nós. Isso não ocorre. Na realidade, nós devemos depositar uma confiança, uma certa tranquilidade, mesmo em meio às provações, sabendo que tem um Deus na direção. E ainda nos relata sobre não sermos jactanciosos, né? E ter a pretensão à libertação do pecado. Então aqui nos mostra na nota que quanto mais próximos nós estamos de Cristo, mais claramente se discerne a nossa fragilidade e pecaminosidade. Então deve haver uma humilhação e não uma exaltação própria dessa pessoa que está à sombra da cruz do Calvário. Passamos à segunda pergunta: como agirá diante de Deus aquele que reconhece sua sublime majestade e sabedoria? Temos então o primeiro texto de Isaías 55, os versos 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Um texto muito bonito, né? Devemos entender que estamos no limiar da história e buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, enquanto ainda está esse ministério de graça, de intercessão em favor de nós, nos entreguemos a Ele. Chegará o dia que findará esta obra intercessória e ocorrerá então
o juízo final. Mas é importante nós vermos que devemos confiar em Deus, ainda que não compreendamos tudo. E aqui temos mais um texto, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então nós vemos, no texto que o Mateus leu, muito bonito, que fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos também são mais elevados que os nossos. Então nós podemos entender que somos como crianças. Nós vemos que quando nós precisamos ensinar ou responder uma pergunta de uma criança que é muito complicado para que ela entenda, nós precisamos simplificar de uma forma tão simples para que ela possa entender, mesmo que em partes. Então nós vamos ver que é isso que Deus faz conosco. Ele simplifica, ocultando algumas partes que nós não conseguiríamos entender. Exatamente, é o que Ellen White comenta aqui no Ciência do Bom Viver, página 429. Somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas, mas como criancinhas é-nos dado amá-lo e obedecer-lhe. Então, enquanto que diante de Deus devemos nos desnudar, tirar todas as nossas máscaras, Deus, para ter um encontro conosco, Ele tem que colocar uma máscara, digamos assim. Ele se revela se autolimitando para, como a Nayara comentou, compreendamos, assimilemos as coisas. Então, aqui, Ele age como um pai amoroso com seus filhos, se coloca no nosso nível. Então, por isso é possível nós amarmos a Ele e obedecê-lo. O texto seguinte, do Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, da página 66, diz: pudessem os homens enxergar o momento para além do horizonte da visão finita, pudessem ter um vislumbre do eterno, e toda a boca se calaria com o seu orgulho. Finitos são os homens que vivem neste pequenino átomo de mundo. Deus tem inumeráveis mundos obedientes às suas leis e dirigidos para a sua glória. Então, quando a gente lê um texto desse, é mais impressionante ainda a gente pensar todo o universo que Deus já criou, todas as suas criaturas que lhe prestam perfeito louvor, perfeita adoração. Mas teve um mundo errante, aquela ovelha desgarrada, e Ele se compadeceu e veio nos dar uma segunda chance, uma chance de redenção. Foi atrás então daquela uma ovelha, Deixou as 99 e saiu em busca daquela que se perdeu. Muito lindo. Vamos para a terceira pergunta. Apesar de estarmos em um mundo rebelde, como o Senhor age, principalmente em favor dos crentes? Texto bíblico, Mateus 10, 29 a 33. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Muito lindo esse texto de Mateus, nos mostrando o cuidado de Deus, mesmo para um passarinho, que fala que tão barato o passarinho que você consegue comprar 2 por um asse, mas mesmo deles Deus cuida, Não é permitido que um caia sem a vontade de Deus. Nossos cabelos também estão contados e nós somos muito mais importantes, aqui diz, do que esse passarinho. Então podemos ter certeza
do cuidado de Deus para conosco. E agora, a nota da meditação, a fé pela qual eu vivo, página 61, declara: coisa alguma pode acontecer em qualquer parte do universo sem o conhecimento daquele que é onipresente. Nenhum acontecimento sequer da vida humana é desconhecido a nosso Criador. Enquanto Satanás está continuamente imaginando o mal, o Senhor nosso Deus governa tudo, de modo que ele não cause dano a seus filhos obedientes e confiantes. O mesmo poder que controla as empoladas ondas do oceano pode contrabalançar todo o poder da rebelião e do crime. Deus pode dizer a um como ao outro: até aqui virás e não mais adiante. Importante nós vermos essa presença constante de Deus. E aqui diz então que por mais que tenha o poder do mal, agindo, Deus impõe limite a ele. E além do limite de Deus não passa, Passamos então à quarta pergunta. Mesmo o mais inteligente dos homens consegue decifrar todas as obras e desígnios do Criador? Então nós temos aqui alguns textos bíblicos que vão nos esclarecer sobre isso. Primeiro texto em Jó, capítulo 9, versos 7 a 11. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a urso, o ório, os 7 estrelas e as recâmaras do sul, que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim, não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Aqui várias referências também, inclusive astronômicas, nós encontramos no livro de Jó, tanto lá na resposta de Deus como aqui, nós vemos. O capítulo 11, verso 7 declara: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? O capítulo 26, verso 7 e 8: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo deles. Aqui vemos, ao contrário das diversas mitologias que havia na época, explicações, a terra é colocada como, então, suspensa no nada, Nós conhecemos bem a questão da força gravitacional, em relação a tudo isso. Temos também no capítulo 28, os versos 23 a 28, a seguinte declaração: Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu e também esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Então aqui é feita também uma comparação, no campo moral e espiritual também, a importância de buscar o temor de Deus, o conhecimento do alto. Romanos 11, os versos 33 a 36 declara: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que belo texto. Vamos ler aqui então o que está escrito no comentário bíblico na página 1141.
Pessoas da mais alta inteligência não conseguem compreender os mistérios de Jeová revelados na natureza. A inspiração divina faz muitas perguntas que o mais sábio erudito não pode responder. Essas perguntas não foram feitas com a suposição de que pudéssemos dar resposta às mesmas, mas a fim de chamar nossa atenção para os profundos mistérios de Deus e fazer com que saibamos que nossa sabedoria é limitada, que nas coisas comuns da vida diária há mistérios além da compreensão de mentes finitas, que o discernimento e os propósitos de Deus são inescrutáveis e que sua sabedoria é insondável. Mesmo quando se revela, Deus o faz ocultando-se na densa nuvem do mistério. Nem mesmo o mecanismo do corpo humano pode ser plenamente compreendido. Ele apresenta mistérios que intrigam os mais inteligentes. Contudo, só porque a ciência humana não consegue, com suas pesquisas, explicar os caminhos e as obras do Criador, as pessoas duvidam da existência de Deus e atribuem poder infinito à natureza. A existência de Deus, seu caráter e sua lei são fatos que os argumentos humanos mais capazes não conseguem refutar. Eles negam os reclamos de Deus e negligenciam os interesses de sua própria alma porque não conseguem entender os caminhos e as obras de Deus. No entanto, Deus sempre busca instruir os seres humanos finitos para que possam exercer fé nele e se entregar inteiramente às suas mãos. Cada gota de chuva ou floco de neve, cada haste de grama, cada folha, cada flor e cada arbusto testifica de Deus. Essas pequenas coisas são tão comuns que nos rodeiam, ensinam a lição de que nada passa despercebido ao Deus infinito. Nada é demasiado pequeno para receber sua atenção. Que texto lindo, esclarecedor, que nos mostra a limitada sabedoria que nos é possível alcançar. Então aqui diz que as perguntas, que são feitas não são uma suposição que nós possamos responder, mas são justamente para nos mostrar o quão limitada é a nossa sabedoria. E aqui fala que mesmo nas coisas simples do cotidiano, há coisas além da nossa compreensão. Diz também que por não haver essa compreensão, muitos então querem falar que a natureza, tem um poder infinito, mas isso não é verdade. Aqui na linha do que nós já tínhamos comentado, diz que Deus se revela. Quando ele se revela, Deus o faz ocultando-se na densa nuvem do mistério. Então chega um ponto que é intransponível, a gente apenas arranha uma superfície de conhecimento, sobre Deus. Importante como que as leis naturais que encontramos, elas testificam também em favor de uma lei moral para o ser humano, em favor então de todos. Não é uma lei dada a um povo, uma lei dada a alguns, mas para todo ser humano que vem a essa terra, esta é a regra, esse é o padrão divino. E aqui nos ensina que Deus cuida das coisas nos mínimos detalhes, mesmo um floco de neve, uma gota de chuva, uma folha, nada passa despercebido ao olhar de Deus, nada é insignificante que ele não tome conhecimento, então. E ele é criador, mas não só isso, ele sustenta, ele mantém tudo isso até hoje. Vamos para a quinta pergunta agora. Que palavras o Senhor dirigiu aos amigos do patriarca? Temos agora o texto de Jó, capítulo 42, versos 7 a 9. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita,
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tematita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então aqui nós vemos o apreço, né, que Deus tinha por Jó. Aqui foi mostrado e foi comprovado a Jó, né, que Deus estava do lado dele. E ficou muito chateado, né, muito triste com o portar de seus amigos. Então disse que eles tinham que oferecer, né, bezerros e bois e levar até Jó e pedir para que Jó intercedesse por eles, que Deus só aceitaria se fosse Jó que intercedesse por eles. É realmente muito impressionante, né? Porque a maior comprovação que a gente tem no livro todo de que Deus estava provando a Jó é através desse, não é na conversa de Jó com Deus, né, de Deus com Jó principalmente, né? Jó pouco falou, mas nós vemos aqui que na reprovação aos amigos de Jó, aí sim, aí se revela de fato que Deus estava em favor de Jó. É muito interessante, profundo a gente pensar como que Deus trabalha, né? E aqui a nota então do comentário bíblico fala que Jó foi severamente afligido e seus amigos procuraram fazê-lo reconhecer que o seu sofrimento era resultado do pecado e levá-lo a sentir-se sob condenação. Representaram seu caso como de um grande pecador, mas o Senhor os repreendeu pela maneira como julgaram seu fiel servo. Então foi de fato um julgamento mal que eles fizeram, eles não tinham evidência nenhuma para isso, mas ficaram afligindo longamente Jó nesse sentido, né? Então vamos à 6ª pergunta. Quando Deus mudou a sorte de Jó, por quais pessoas ele orava? Em Jó 42, 10 a 12, diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Então Jó estava orando pelos seus amigos, né? Entre aspas, estava pedindo por eles aí no momento que mudou a sorte de Jó. Então aqui no primeiro parágrafo, texto da meditação nos lugares celestiais, diz que Jó foi despojado de seus tesouros terrestres, separado dos filhos e tornado espetáculo repugnante aos amigos. Mas Deus, quando houve por bem, mostrou que não abandonara seu servo. No livro Educação também é dito que foi feita a Jó de acordo com sua fé. Prove-me, disse ele, sairei como ouro. Jó 23:10. Assim foi, por sua paciente persistência reivindicou o seu caráter, e bem assim o daquele de quem ele era representante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Aos olhos humanos, talvez alguém acharia impossível, né, acontecer essa reversão
na vida de Jó. Parecia o fim da linha para ele, diante de tudo aquilo, e ainda estava longe de ser o fim da história, né? E aqui nós vemos que Deus, no momento em que achou por bem, ele se revelou em favor e tirou ele daquela prova. Ele já tinha passado pelo teste e Satanás, então, retomando aquilo que a gente estudou lá no começo, né? Satanás acusou, né, que era por interesse, o servir de Jó para com Deus era por interesses e tudo mais, e nós vemos que ficou muito bem provado a abnegação, o amor, então, de um servo fiel de Deus. Então vamos para a 7ª pergunta. O que o escritor inspirado fez questão de relatar em relação às filhas de Jó? Então lá em Jó 42, 13 a 15 vai nos responder o que aconteceu. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres mais formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então, muito importante como Jó era justo nos mínimos detalhes. Eu lembro nas lições passadas que estudamos que ele fazia sacrifício pelo pecado que talvez os filhos pudessem ter cometido. E aqui, mesmo não sendo na época o costume, né, dar herança às mulheres, Jó, então, sendo muito justo, deu herança também às suas filhas. E aqui também nos relata uma curiosidade, que elas não havia na terra, então, mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. Aí coloca também aí em contraste aquela ideia de só as filhas dos homens supostamente seriam formosas, as ímpias, né? De modo algum, também as filhas de Deus de fato são formosas. E sobre a questão da herança, não é o único lugar, inclusive, que a Bíblia dá esse destaque, né? A filha de Caleb também pede uma porção a mais, inclusive, de herança, visto a região muito desértica que tinha recebido, né? E ela pede, então, um lugar melhor e tudo mais, e é atendida pelo pai, né? Então é interessante quando a gente entra nesses mínimos detalhes, e isso ajudou, inclusive, depois nações cristãs, já numa época mais recente aí, da nossa época, as nações europeias, então, chegarem à conclusão de dar, em certas situações, se manter na família aquela herança, porque em muitos casos, quando não se levantava um filho, então homem, para dar continuidade à herança, se perdia, aquilo ia para um outro parente, um tio, um primo, alguém, e não ia para as filhas. Então, muitas vezes foi até inclusive usar textos bíblicos na época para convencer pessoas que eram extremamente, então, conservadoras nesse sentido, retrógradas, e aí, então, se chegou à conclusão que não, que então, mesmo que não levantou uma sucessão através de um filho homem, deveria sim a herança ir para as filhas. Muito importante. Passamos então à 8ª pergunta. Depois de passar pela prova, por quantos anos ele ainda viveu? Temos agora o texto de Jó 42, 16 a 17. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Que coisa, né? A gente não tem o cálculo total, né, de quantos anos ele viveu, mas depois de toda essa dificuldade, 140 anos. Muito tempo, hein? Sim. E nem sabemos quando ele viveu, né? Direito. Não sabemos também exatamente em que época.
Pela longevidade, a gente não sabe se foi mais ou menos na época de Abraão, que ainda se vivia um pouco mais, ou mesmo antes de Abraão. Pode ser o caso também de ter ocorrido essa história, não nos é certo esse particular. A 9ª pergunta, então: caso quisermos receber auxílio divino, tal como Jó o teve, até mesmo por quais pessoas teremos que orar? Então, lá em Salmos, no capítulo 10, o versículo 17, diz assim: Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Em Pedro 5, 6 a 7, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no comentário bíblico, na página 1141, diz o seguinte: esforcemo-nos para andar na luz como Cristo está na luz. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou, não só por si mesmo, mas pelos que a ele se opunham. Quando sentiu o fervoroso desejo de que as pessoas que pecaram contra ele fossem ajudadas, ele próprio recebeu ajuda. Oremos não por nós mesmos, mas por aqueles que nos magoaram e que continuam a nos magoar. Orem, especialmente em pensamento. Não deem descanso ao Senhor, pois seus ouvidos estão abertos para ouvir as orações sinceras e persistentes feitas quando a alma se humilha diante dele. Então, que nota mais linda que nos mostra como deve ser o cristão. Ele não deve orar só pelas pessoas que fazem o bem para ele, nem só por ele mesmo, mas tem que orar por aquelas que magoaram e que continuam a magoar, mesmo aquelas que continuam a magoar. Aqui diz para não deixarmos o Senhor descansar de nossas orações, de nossas petições, e nos traz também a oração em pensamento, que é muito importante também essa oração. Aqui diz que Jó, quando ele viu a necessidade que aquelas pessoas que fizeram mal contra ele fossem ajudadas, fala que o próprio eu, recebeu ajuda. Então ele mesmo foi ajudado, e é isso que devemos fazer. Muito profundo. Isso é o que nós podemos dizer de buscar atingir a perfeição cristã, brotar do nosso coração naturalmente o desejo, então, é o amor pelo nosso próximo, o desejo de que o bem venha sobre o nosso próximo. Aqui nós encontramos a questão de muitas vezes podemos ser tímidos também em nossas orações. Aqui diz: não deem descanso ao Senhor. Devemos, claro, colocar sempre: seja feita a tua vontade, acima de qualquer coisa. Isso deve estar em nossa mente, mas que também tenhamos em mente, por outro lado, que Deus se agrada então de ouvir as nossas petições. Passamos à 10ª e última pergunta. Ao que é comparada a vida cristã? Alguém abençoará o céu sem fé, alcançará o céu sem fé e perseverante esforço? Somos salvos em grupo ou individualmente? O primeiro texto está em Romanos 7, 22 a 25. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado.
Aqui eu não vou entrar em polêmicas em relação a esse texto de Romanos 7, mas tratando na sua simplicidade esse trecho final, ele fala que segundo o homem interior, segundo a sua consciência, a sua mente, ele tinha prazer na lei de Deus. Então essa é a experiência de um homem convertido, porque ele tinha prazer sim em fazer a vontade de Deus. E aqui então, no entanto, ele viu uma outra tendência dentro dele também, a sua natureza então pecaminosa guerreando contra essa mente que tinha sido convertida. E aí então, quem me livrará dessa condição? Ele diz que dá graças a Deus que por meio de Jesus Cristo concede essa libertação. E assim com o entendimento ele servia a Deus. Temos também o texto de Gálatas 5, 16 a 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ezequiel 14, 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então aqui o texto do verso áureo, para culminar aí nesta última pergunta, onde nós encontramos algo para refletir, né? Por mais que possamos admirar a santidade então dos homens de Deus do passado, eles só salvaram a própria alma, de mais ninguém. Nós só admirarmos, ficarmos maravilhados com tudo isso, de nada adiantará. Deveremos buscar uma vida santa também. Aqui os textos de Gálatas, de Romanos, falou dessa luta entre a carne e o espírito, e a nota então do Ciência do Bom Viver, 453, declara que a vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há trégua, o esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia, mantida com resoluta fixidez de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho, nem filha. Queria ainda aproveitar esse momento para enfatizar essa parte final aqui. Muitas vezes nós temos o propósito, claro, queremos ver a nossa família toda seguindo a Deus. Termos eles depois no céu. No entanto, assim como naquele propósito da igreja, muitas vezes quer converter o mundo e ela se aproxima e acaba o mundo convertendo a igreja, muitas vezes o servo fiel, na sua tentativa, ele começa a condescender com isso, com aquilo, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E na realidade, em vez de ele fazer o bem por aquele parente, familiar, trazê-lo para perto de Deus, ele se afasta por essas influências. Chega a um ponto que devemos pensar naquela declaração bíblica: escapa-te por tua vida. A salvação é individual. Uma mulher não pode depender da fé do marido para ir para o céu. O marido não pode depender da fé da esposa para ir para o céu. O filho deve nutrir a própria fé
de nada adiantará a fé de seu pai em favor dele. Então são coisas sérias, devemos então ir para esse combate. Mas alguém pode dizer, mas a salvação não é de graça? Ela é de graça. O poder para viver essa vida santa que estamos falando vem do alto. De outra forma, não teríamos condição de fazer isso. Então é uma luta entre essa influência do alto, o Espírito Santo querendo agir em nós, transformando o nosso coração, e a nossa natureza pecaminosa, o velho homem querendo retornar à vida. Então devemos vigiar, orar e trabalhar. Essa é a senha para o cristão. Devemos estar atentos então a tudo isso. É uma batalha, uma marcha que diz: o esforço deve ser contínuo. Não podemos vacilar um só momento. Então assim terminamos essa série de lições sobre esse patriarca Jó. Que essa série de lições sirva de ânimo para a nossa vida, pois nós sabemos que é difícil a pessoa em nossos dias que sofreu tantas provações como Jó sofreu, e mesmo assim ele saiu vitorioso. Que nós também possamos sair vitoriosos de nossas provações, que sirvam de ânimo para nós e que nós possamos saber que elas são misericórdias disfarçadas. Eu me lembro de uma frase que diz que se a sua provação te levou a orar, ela já te abençoou. Então que Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.